Olá, me chamo Vitor Lima, ah, eu sou aqui de Manaus e eu vim deixar um pouco do meu testemunho. Conheci a igreja há 10 anos atrás, em 2013, quando um amigo me apresentou o livro de Mórmon. De início, como eu já estava numa outra denominação, eu não queria muito saber, né, sobre a igreja, sobre esse evangelho. Mas aquele livro começou a me tocar, começou a trazer muitas outras coisas reverberando dentro de mim. E no prefácio da obra, nós temos alguns testemunhos, né, de como nós podemos encontrar o Senhor. E aí, a partir disso, isso foi sendo gerado. E eu estando em outras denominações, fazendo as práticas, né, nessa igreja cristã. 10 anos depois, eu me encontro com dois missionários, né? O Barros, o de Barros e o Helder Edmunds. É quando eles começam a propagar esse evangelho de forma mais minuciosa. E eu achava que o Senhor não poderia revelar mais nada, né? Que o Senhor havia falado apenas no Velho e Novo Testamento e não poderia mais falar com o seu povo. Mas quando eu entendi e ouvi a voz do Senhor durante os estudos, eu vi que Ele poderia se revelar e poderia mostrar o Evangelho restaurado. Foi aí que tudo mudou na minha vida. E existe algo que, quando nós estamos fazendo o estudo, que os missionários dizem assim: se você quiser saber, faça uma oração e o Senhor vai te responder. E Ele foi muito fiel e me respondeu no momento que eu mais precisava. E eu sempre pedi um sinal, eu falava: Senhor, por favor. E eu estando em outra denominação, em outra igreja, foi quando, em um dos momentos, numa aula de mestrado, e eu não estava mais nem prestando atenção na aula do professor. E eu comecei a orar e falei assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê mais um sinal. Ele já me deu vários sinais, mas o Senhor me dê mais um sinal para saber se esse evangelho é o evangelho restaurado. Foi quando o meu professor, na escola pública, na universidade pública, começa a testemunhar sobre a igreja, o quanto ele foi tocado, ele foi batizado, ele andou com os elders. E aquilo, para mim, quando ele testificou da igreja, foi o sinal que eu precisava. Foi quando eu saí daquela aula de mestrado e falei assim: olha, eu vou me batizar, esse é o momento. E tinha muitos preconceitos, dogmas, porque eu vim de uma igreja cristã. Então, eu tinha um preconceito muito grande contra a igreja e pensava coisas muito perversas e ruins. Mas o Senhor me mostrou, quando eu fiz a visita ao templo, à igreja, às sacramentais. Então, assim, o Senhor me falou muito comigo e me tocou muito. E esse é meu testemunho, e eu já tenho mais de um ano na igreja, nesse evangelho, compreendendo e entendendo os mistérios de Deus para a minha vida. E eu digo a você, se você der o primeiro passo de orar ao Senhor e pedir confirmação, Ele vai falar com você. E esse é o meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém.